Oi pessoal, voltei. Depois de quase 2 anos estou aqui de volta para o YouTube e o assunto de hoje é viagens. Em 2019, para quem assistiu o primeiro vídeo do meu canal, e o único também fora esse, viu que eu estava fazendo intercâmbio em Portugal. E eu aproveitei o final desse intercâmbio e também que o meu namorado foi me visitar lá para fazer um Eurotrip. E muita gente me faz muitas perguntas sobre a Eurotrip e eu resolvi juntar as mais perguntadas aqui num vídeo só, para deixar todo mundo respondido de uma vez. Caso alguém tenha alguma dúvida, assiste aí até o final. Antes de tudo, eu quero dizer que se alguém tem curiosidade de ver a minha Eurotrip, os países pelos quais eu passei e tudo mais, é só me seguir lá no Instagram, que nos meus destaques tem todas as viagens que a gente fez, tá certo? Então corre lá, @carol_baracho e me segue logo. A nossa Eurotrip começou em Portugal, no final de julho de 2019, antes do coronavírus, claro. Hoje não podemos viajar desde 2020. E nessa Eurotrip saímos de Porto, em Portugal, e conhecemos Londres, na Inglaterra. Na França conhecemos 3 cidades, Paris, Taverny e Saint-Genis-Pully. Depois fomos para a Suíça, Genebra. Depois de lá fomos para a Itália, Roma, Vaticano e Milão. Depois da Itália fomos para a Espanha, em Madrid. Depois voltamos para Bragança, que era a cidade que eu morava em Portugal, finalizando a Eurotrip. Então ao todo foram 7 países, seriam 8, mas a belíssima aqui torceu o pé no dia que a gente ia para Amsterdã, então foi cancelada a Holanda, infelizmente. E a pergunta mais feita de todos os tempos é quanto a gente gastou para fazer uma viagem dessa, porque todo mundo acha que fazer uma Eurotrip é uma viagem extremamente cara e inacessível para a maioria da população. Não posso dizer que é uma viagem barata também, né? Mas não é tão cara quanto a maioria pensa. Inclusive, eu e meu namorado fizemos essas viagens todinhas e a gente gastou menos de 5 mil reais por pessoa, isso incluindo a passagem de ida e volta para o Brasil, que é a parte mais cara de toda a viagem. Se vocês querem outro vídeo explicando como viajar mais barato, como a gente fez para economizar dinheiro com a Eurotrip, deixa aqui nos comentários que eu gravo para vocês. Outra coisa que perguntam muito é como a gente se comunicava nos outros países. Em Portugal, claro, é português. Apesar de ser bem diferente o português, eu já estava familiarizado com o sotaque de lá, porque morei por 6 meses. E eu e meu namorado, a gente sabe se desenrolar em inglês. Não somos fluentes, mas a gente desenrola. Então na Inglaterra também foi tranquilo a gente se comunicar. O problema é quando a gente desceu da Inglaterra, né? Chegou ali na França, porque apesar de grande parte da Europa saber se comunicar em inglês, não são todos os países que gostam de se comunicar em inglês, porque eles têm uma língua nativa. E eles acham que se você é um turista e tá lá, você deveria aprender a língua deles e não eles a sua, entendeu? Não é como aqui no Brasil, que a gente pega uma pessoa de qualquer país que não sabe falar português e tenta de todo jeito ajudar. Lá eles não têm tanto essa... Qual seria a palavra? Eles não ajudam tanto. Então, quando a gente chegou na França, a gente aprendeu frases básicas em francês, tipo bonjour, bonne nuit, merci, pardon. E o resto era com mímica, menino. A gente chegava lá e apontava, então, do croissant e um daquele ali. Pronto, você apontando com mímica, você se vira no mundo todo. E foi assim na França, foi assim na Suíça, que eles também falam francês. Apesar da Suíça falar francês, a parte que a gente tava, né, Geneve, porque tem outras partes da Suíça que falam outros idiomas, o francês da Suíça é diferente do francês da França. Então, se a gente tava um pouquinho entendendo o francês da França, a gente não entendia mais da Suíça. Na Itália, eu achei que foi o mais tranquilo de todos de se comunicar, porque eu posso estar enganada, mas eu achei o italiano bem parecido com o português e a gente até conseguia entender um bocado do que eles falavam. E as palavras também eram mais parecidas, então achei o mais tranquilo. E na Espanha, pra mim, foi o mais difícil de todos. Porque a gente tem esse pensamento, né, que o português e o espanhol se parecem, que são 2 línguas parecidas e tem palavras iguais. Mas aí, se você chega na Espanha, eles não falam português e você descobre que você não fala espanhol e descobre mais ainda, que as línguas nem se parecem. Então eu achei a Espanha o mais difícil de todos, justamente por ter esse pensamento de que o espanhol e o português se pareciam e achar que eu ia conseguir me comunicar bem lá e não consegui. Lembrando, claro, que isso aqui é a minha experiência, né? Tem gente que vai ter mais simpatia com o espanhol. Eu, por exemplo, sempre gostei mais de inglês, sempre entendi mais e sempre aprendi mais o inglês desde a escola, né? Todos os vestibulares, nem sempre coloquei inglês porque pra mim era mais fácil. Mas pra você é mais fácil o espanhol, ótimo.
Outra coisa que perguntam muito é qual lugar a gente mais gostou. E pra mim eu gostei de todos, na verdade, mas eu sou muito suspeita a falar que o meu favorito foi Londres. Desde criança eu tinha o sonho de conhecer Londres e foi o meu favorito e foi o lugar mais louco que eu já vi na minha vida. E tu? Paris. Clássico. E também perguntam muito o lugar que a gente menos gostou. No caso, eu não tive nenhum lugar que eu menos gostei, que eu não gostei. Se eu tivesse que colocar na lista, o que eu menos aproveitei foi Milão. Mas foi por outras 500 histórias e não pela cidade ser ruim. Inclusive, queria muito voltar em Milão e poder aproveitar a cidade, porque é maravilhosa. Também perguntam muito, tipo, alguma história de viagem, se a gente teve alguma história curiosa. E isso é o que não falta, né? Se você vai fazer uma viagem, independente de ser pela Europa, de ser pela América, de ser pelo Brasil... Se você faz uma viagem de muitos dias, o que não vai faltar vai ser história curiosa e perrengue, principalmente se você estiver fora da sua cultura. Agora, deixa eu pensar aqui uma história curiosa. Estávamos eu e Danilo na Espanha, em Madrid, e a gente resolveu sair. A gente sempre saía em Madrid no finalzinho da tarde pro começo da noite, porque estava muito quente lá no verão e era muito seco, a gente não conseguia sair quando o sol estava no pico, sabe? Então a gente sempre saía umas 4 horas, 5 horas. Como o sol lá ia até mais ou menos umas 9h30 da noite, era tranquilo de andar pela cidade esse horário. Então a gente saiu, ok, já tinha escurecido, a gente resolveu passar no mercado para comprar umas coisas, que a gente tava no Airbnb e precisava fazer uma janta. E Danilo ficou encantado, né, cervejeiro que ele é, com o preço das cervejas na Espanha e foi lá, meu Deus do céu, encheu o carrinho de cerveja. Essa vai, essa também vai. Fomos pagar. Quando a gente foi pagar lá, o caixa fez, não pode. A gente, como assim não pode? Não pode álcool. Não pode álcool, meu Deus do céu, porque não pode álcool. E Danilo já se estressou porque ele queria a cerveja dele, coitado. Mas enfim, barrou total. A gente não entendia direito o espanhol pra saber o que estava acontecendo. E enfim, pegamos o que podia lá, que era nada de álcool, e saímos. Até que a gente descobriu depois, né, com pesquisa, que na Espanha tem uma lei que a partir de 10 da noite não pode vender bebida alcoólica, a não ser que você esteja em algum bar, balada fechada, aí você pode beber dentro daquele local. Mas nenhum local aberto, mercado, ou ninguém pode estar consumindo bebida alcoólica na rua da Espanha à noite. É proibido por lei. E isso foi estranho, porque a gente não estava acostumado com isso, né? E ela barrou todas as cervejas de Danilo. Inclusive, fica aqui uma dica pra quem gosta de cerveja. A cerveja na Espanha, ela é muito barata. E é umas cervejas diferenciadas. Eu não gosto não, mas Danilo se realizou. No outro dia ele foi lá, durante o dia, e comprou todas as cervejas que a mulher não tinha deixado ele comprar. Qual país a gente gostaria de voltar? Também é outra que perguntam. Então, como eu já disse, a gente gostaria de voltar em Milão. Na verdade, a gente queria voltar em todos, né? Mas na Itália, em Milão, que a gente não conheceu. A gente queria voltar muito pra Holanda, né? Que a gente não saiu do aeroporto, porque eu torci o pé. Conhecer Amsterdã. Voltar pra Inglaterra, né? Pra gente conhecer Brighton, que tava nos nossos planos, conhecer Brighton, uma cidadezinha bem bonita no litoral da Inglaterra. Mas por causa de problemas com voo, outro perrengue de viagem, a gente não pôde conhecer ela porque não deu mais tempo. E falando em perrengue de viagem, teve muitos. Teve o voo pra Inglaterra, né, como eu falei, que atrasou mais de 8 horas. De acordo com a lei, a gente poderia ganhar uma indenização de 250 euros cada um. Até hoje não ganhamos, e olha que a gente foi atrás. A gente perdeu também, na Inglaterra, perdemos o ônibus que ia pra Paris, porque era tanta passagem junta que a gente via, que a gente olhou o horário errado. Quando a gente chegou na rodoviária pra pegar o ônibus pra Paris, menino, o ônibus tinha saído. Inclusive, quando eu vi que tinha perdido o ônibus pra Paris, eu me desesperei, comecei a ter crise de ansiedade no meio da estação lá. E aí veio o povo me acudir, e a gente tava quase zerado de dinheiro, de libra, né? E aí o povo dizendo, chama a ambulância, chama a ambulância. E eu, pelo amor de Deus, não chama não, que eu não tenho dinheiro pra pagar o hospital. E aí comecei a chorar, já tava desesperada, tava mais ainda. Veio um senhor desconhecido e enfiou uma bombinha de asma dele na minha boca, eca. E aí depois apareceu outro homem com a graça do Senhor e deu dinheiro a gente. Essa história dava um vídeo só pra ela. Pronto, então, as coisas que mais perguntam pra gente sobre a nossa Eurotrip foi isso. Acho que respondi a maioria. Se vocês têm mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou então pergunta pra mim lá no Instagram, que eu gravo outro vídeo pra contar pra vocês tudo. A gente também tá pensando em gravar alguns vídeos sobre cada país que a gente passou, contando o que a gente achou de cada cidade que a gente conheceu especificamente. Conta aqui se vocês gostam da ideia, né? Porque aí, quem sabe, a gente já começa a gravar. E aí fica tudo mais explicadinho, cada país, como a gente fez, onde se acomodou, quanto gastou, o que a gente achou, curiosidades do país também, porque se a gente fosse gravar tudo isso no vídeo só, ia ficar um vídeo de 1 hora e ninguém ia assistir. Então se vocês querem ver
um vídeo separadinho para cada país que a gente passou. Comenta aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo e compartilha para todo mundo ver. Espalha ao máximo esse vídeo aqui, porque aí dá vontade de gravar mais, em vez de sumir por 2 anos, feito eu fiz no outro. É isso, um beijo e tchau!